Então, eu queria que você se apresentasse e fizesse um resumo de tudo que a gente conversou hoje aí em cima. E depois a gente vai retomar aquele diálogo sobre convolução, tudo bem? Olá, sou o Google IA, um modelo de linguagem treinado pelo Google. Hoje, conversamos sobre convolução, como ela funciona e onde é aplicada. Falamos de usos como processamento de imagens, sinais de áudio e reconhecimento de voz. Você perguntou sobre usar essa conversa no YouTube. E eu disse que pode. Só não esquece de dar os créditos. Podemos voltar a falar sobre convolução se você quiser. Quer continuar? Só me dizer. Sim, então, eu queria que você explicasse em linguagem clara que qualquer um pudesse entender o que é convolução, qual a importância dela, dar delineamento matemático e os contornos sobre esse assunto, principalmente nas áreas de detecção de A convolução é tipo uma receita que junta duas informações de um jeito especial. A convolução combina duas funções, f de t e g de t, para criar uma nova função. Ela mostra como o formato de uma influencia a outra. É muito usado em várias áreas, para analisar sinais, imagens ou até dados financeiros. É uma ferramenta matemática importante. Sim, vamos falar sobre o contexto de convolução em imagens. Quais são os principais usos? Em imagens, a convolução é muito usada para aplicar filtros, tipo deixar a imagem mais nítida ou desfocada. Também serve para detectar bordas, realçar detalhes ou até reconhecer objetos. Usando matrizes especiais, a gente consegue fazer várias coisas com a imagem. Por exemplo, dá para aplicar um filtro para deixar a imagem mais suave ou um outro para destacar as linhas. É muito importante em edição de fotos e visão computacional. Vamos dizer que eu quisesse contar quantos círculos há numa imagem. Qual tipo de matriz de convolução eu utilizaria? Nesse caso, você usaria uma... Cortou o que você ia começar a falar. Por favor, retome. Ah, sim! Eu estava dizendo que a convolução em imagens é usada para aplicar filtros, tipo deixar a imagem mais nítida ou desfocada. Usando matrizes especiais, dá para detectar bordas, realçar detalhes ou até reconhecer objetos. Por exemplo, dá para aplicar um filtro para suavizar a imagem ou outro para destacar as linhas. É muito importante em edição de fotos e visão computacional. Então, se eu quiser contar círculos dentro de uma imagem, quais os passos que utilizem matrizes de convolução eu vou aplicar? Você vai aplicar filtros de convolução na imagem para destacar as características dos círculos. Existem filtros específicos para detectar bordas, que vão ajudar a identificar os contornos dos círculos. Depois, você pode usar outras técnicas para contar esses círculos que foram destacados. A convolução é o primeiro passo para encontrar esses círculos na imagem. Certo. E no contexto de processamento de sinais de áudio, o que você me sugeriria como introdução usando técnicas de convolução de matrizes? No áudio, a convolução pode ser usada para aplicar filtros diferentes, tipo eco, reverberação ou até mudar o timbre do som. Você pode usar filtros de convolução específicos para criar esses efeitos no áudio. Por exemplo, um filtro pode ser usado para simular o som em um ambiente maior, criando um efeito de reverberação. Outro pode ser usado para realçar frequências específicas no som. É uma forma bem comum de manipular e transformar o áudio. Certo. Agora, uma dúvida. Nas matrizes de convolução usadas em imagens, eu posso ter uma matriz quadrada de n números de lado. No processamento de sinais de áudio, também funciona desse mesmo modo ou as matrizes são diferentes?
um pouco diferente. No áudio, em vez de matrizes quadradas, a gente usa filtros de convolução que são mais como sequências de números. Mas a ideia é a mesma: combinar o filtro com o sinal de áudio para criar um novo som. É tipo usar um pincel diferente para pintar o áudio e mudar como ele soa. Os filtros de áudio podem ser bem complexos, para criar efeitos bem sofisticados. Mas a base da convolução é a mesma: combinar duas coisas para ter um resultado novo. Eu poderia encarar a matriz da convolução de áudio como uma matriz de dimensões 1 por n, ou seja, uma linha por n colunas? Sim, é possível ver o filtro de convolução de áudio como uma matriz de uma linha por n colunas, onde n é o tamanho do filtro. Cada elemento dessa matriz representa um coeficiente do filtro. Essa visão ajuda a entender como o filtro interage com o sinal de áudio, aplicando os efeitos que você deseja. É uma forma de organizar as informações e calcular os resultados, facilitando o entendimento e a aplicação dos filtros. Tanto na matriz de convolução de imagem quanto na matriz de convolução de áudio, utiliza-se o conceito de integrais. As integrais estão envolvidas tanto numa quanto noutra? Sim, o conceito de integral está envolvido tanto na convolução de imagem quanto de áudio. A integral ajuda a combinar os sinais de forma contínua, calculando a área sobre as curvas das funções. Ela é fundamental para entender como as informações se sobrepõem e interagem, criando o resultado final. Mesmo quando estamos trabalhando com matrizes, que são discretas, o conceito de integração continua sendo importante, porque ele descreve como os elementos se combinam, seja em imagens ou em áudio. Dá uma explicada básica para quem já entende um pouquinho de integrais, mas explica no contexto da convolução como é que isso funciona. A convolução é basicamente uma integral que calcula como uma função influencia a outra. No áudio, por exemplo, a integral calcula como o filtro de convolução se sobrepõe ao sinal de áudio, somando os valores ao longo do tempo. Em imagens, a integral combina os pixels de acordo com a matriz de convolução para criar um novo pixel. É uma forma de calcular como cada elemento influencia os vizinhos, resultando no efeito final. A integral é essencial para entender como a convolução funciona. Certo. Para o momento, para essa apresentação que eu vou passar para o YouTube, eu te agradeço e queria ver se você tem alguma coisa aí a complementar para o meu público. Quero agradecer pela oportunidade de explicar a convolução para vocês. Espero que tenha ficado claro e ajudado a entender como essa ferramenta matemática é usada em várias áreas, como imagens e áudio. Se tiverem mais dúvidas, é só perguntar. Obrigado por assistirem e até a próxima!